Olá, nosso tema de hoje é sobre o analfabetismo funcional no Brasil. Na verdade, a importância de se combater o analfabetismo funcional no Brasil. Então, durante todo o texto, a gente vai tentar abordar qual é a necessidade, o porquê que nós devemos combater este problema para evitar os seus efeitos tão maléficos dentro do nosso país nos últimos anos e aí, claro, recentemente, mais severamente. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual a diferença entre o analfabetismo funcional e o analfabetismo absoluto. O absoluto é quando a pessoa não sabe ler ou escrever, não sabe fazer nenhum tipo de conta mínima, por exemplo, e não teve acesso à educação. E o analfabetismo funcional é quando a pessoa teve acesso à educação, mas ela não consegue interpretar textos, escrever textos e fazer contas básicas de matemática. E aí é muito simples, é muito complexo quando a gente consegue observar, quando a gente para observar que, segundo vários dados que são levantados, mais de 30% da população brasileira é considerada analfabeto funcional. Ou seja, a gente tem essa característica de não saber interpretar muito bem o que está lendo, né? E isso é histórico, isso está marcado claramente em alguns aspectos atuais que a gente vai falar nesse vídeo. Muito bem, como é que eu começo então a analisar um tema como este? Como sempre, a questão histórica. Historicamente, o Brasil não teve um investimento muito forte dentro da questão educacional. Dentro dessa situação, em relação a essa questão, a gente pode falar sobre a universalização que aconteceu da escola, da educação básica, que somente se deu no final dos anos 90, que é quando teve realmente escola para praticamente todas as pessoas do Brasil. Então hoje nós temos essa possibilidade. São poucas as pessoas que não têm acesso à escola. Só para a gente ter ideia, 8% somente o índice de analfabetismo absoluto. Eu falo somente porque há 20 anos atrás era mais do que o dobro. Então, tem melhorado essa questão do acesso, da universalização da educação básica. Então, isso, como eu falei, é muito recente. Tem 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, que se deu essa possibilidade. Dentro dessa característica, além dessa universalização, a gente pode falar, claro, sobre algumas questões que o povo brasileiro carrega em relação à forma como ver a educação. Uma delas é a priorização do mercado de trabalho. Então, historicamente, o brasileiro ele vai para a escola para se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Porque para o brasileiro, ainda hoje, era muito mais antes, é muito mais importante conseguir um trabalho do que simplesmente finalizar os estudos, fazer o ensino médio, fazer o ensino superior, né? Então, essa priorização no mercado de trabalho fez com que muitas pessoas, ao longo desse tempo todo que nós temos esse investimento em educação, parem de estudar. Muitas pessoas parem de estudar em poucos anos, tipo 4, 5 anos. Não chegam a completar o ensino fundamental, por exemplo, que é um índice muito sério. Então a gente coloca isso como uma coisa, um empecilho, algo que vai impedir a formação de um cidadão consciente do que está aprendendo, né? Dentro dessa característica, vale também a gente mencionar que o espaço de trabalho ele é muito pouco letrado, ou seja, a maioria dos trabalhos feitos, das atividades laborais feitas no Brasil, não precisa de nenhum tipo de leitura, de nenhum tipo de interpretação. São coisas mecânicas, mecanizadas, em que a pessoa simplesmente faz aquela ação e trabalha o dia inteiro fazendo a mesma operação, por exemplo. Então, esse pouco letramento necessário para o mercado de trabalho brasileiro favorece para que as pessoas não queiram se instruir mais para se desenvolver mais na questão dos estudos, né? E aí saindo dessa lama do analfabetismo funcional que acontece no Brasil. Mas claro, não são somente as pessoas culpadas por isso, né? O governo tem uma culpa significativa em termos de ideia de educação, né? Então existe um baixo investimento efetivo quando a gente fala sobre educação básica no Brasil. Então, o Brasil durante muitos anos ele investiu muito bem na educação universitária, na educação superior, e na educação básica como um país muito, muito pobre. Então, os índices de educação básica em termos de investimento se equivalia a países muito, muito mais pobres do que o Brasil. Então, no Brasil, historicamente, não teve esse investimento para a alfabetização, que é o momento em que a gente começa a aprender, de fato, a ler o nosso mundo, né? Dentro dessa característica, a gente já pode citar colocar uma situação, né? Uma intertextualidade. É um tema muito importante que eu acho que dá para encaixar Paulo Freire. E ele acreditava que a leitura de mundo deve preceder a leitura de letras, de vocábulos, de palavras, né? Então, para ele, a alfabetização eficiente é aquela que considerava o contexto do aluno. E isso faz com que
ao longo dos anos, né, muito embora algumas pessoas falem que a educação está um fiasco porque ficou 30 anos usando Paulo Freire, mas não se usou na prática, né? Na prática a gente aprendia juntar os vocábulos, né? Fazia BA, BE, o boi, bebe, baba. São coisas que não fazem sentido, não são contextualizadas. A gente aprende a ler, mas não aprende a ler de maneira crítica, né? Então a gente já pode colocar o Paulo Freire como esse ponto aí de educação, de aprendizado, de alfabetização deve ser do contexto, né? Dentro dessa característica, ainda a gente pode falar sobre a ideia de educação mesmo, né? Então, a ideia de educação no Brasil e em muitos países do mundo é muito tecnicista. Então, pouco se explora a criatividade e a criticidade dos alunos. Então, ainda existe aquele padrão do século XIX, de cadeiras uma atrás das outras, 40 a 45 alunos por sala. Isso faz com que o aluno perca um pouco sua individualidade e perca um pouco a vontade mesmo de permanecer em sala de aula. E aí gerando um dos problemas que gera o analfabetismo funcional, que é a evasão escolar, né? Então cabe a gente também mencionar esse problema dentro do texto, falando sobre essa questão. Uma outra coisa que a gente pode colocar que venha mais recentemente é o uso da tecnologia. Então, através da tecnologia, eu não preciso ler muitas coisas elaboradas, está tudo muito imediato. Então, esse imediatismo de informações faz com que a gente perca o interesse em leituras complexas, perca o interesse em elaboração e resolução de problemas mais complexos de matemática, por exemplo, que chegando a um certo nível de escolaridade seria obrigatório a gente ter aquele nível, né? Conseguir fazer aquela situação. Então essa situação de analfabetismo funcional, ela atinge tanto pessoas que estudaram pouco tempo, então 2, 3 anos na vida, saem analfabetos funcionais porque só sabem escrever seus nomes e ler coisas pequenas, né? Fazer contas muito simples, e até mesmo pessoas que chegam à faculdade, saem das faculdades, né? Então, existem alguns levantamentos que falam que somente 8% das pessoas que se formam nas universidades do Brasil detêm total proficiência da língua, ou seja, conseguem interpretar e escrever um texto elaborado, por exemplo, que é muito pouco. E aí existem outros dados que falam que de 4 a 6% das pessoas que chegam à universidade são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem interpretar o mundo ao redor através dos signos, através das palavras, através das letras. Então, são dados muito impactantes e que mostram algumas características em termos de consequências. Qual é a consequência mais imediata que nós estamos vendo atualmente? Por exemplo, a proliferação das fake news. Por que as fake news fazem tanto sucesso no Brasil? Porque são mensagens rápidas, impactantes e que eu não preciso pensar, eu vou simplesmente compartilhar aquela informação. E aí a gente pode até colocar dentro do nosso texto que o analfabetismo funcional influencia diretamente nas decisões da democracia, uma vez que nós vivemos uma democracia que está sendo muito influenciada por notícias falsas, por informações falsas, por desinformação, por pessoas que não conseguem interpretar uma ideia de um candidato, de um político, e sempre fica naquela ideia do ódio, aquela coisa mais imediata, né? Isso também pode ser relacionado ao analfabetismo funcional, é um dos grandes fatores, né? Então existe esse rápido compartilhamento. Então pode colocar a ideia, como eu falei, da tecnologia, gerando esse rápido compartilhamento em que eu não preciso pensar. Eu vou simplesmente compartilhar algo que alguém pensou. Só que eu não vou pensar sobre o que aquela pessoa pensou, porque eu não tenho essa capacidade, eu não interpreto. Eu só aceito. E aí, se eu só aceito, eu acabo não tendo as rédeas na minha própria vida, né? Então, a alfabetização, de fato, ela é importante para que eu possa saber quais serão os destinos que eu poderei tomar a partir da minha vivência em sociedade, né? Esse é um fator. Um outro fator também é a questão do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho ele acaba sendo muito influenciado pelo alto índice de analfabetismo funcional, né? Então, a qualidade mesmo em termos de mão de obra, então a mão de obra no Brasil ela não é qualificada do jeito que deveria ser. Então, existem vários cargos que existem defasagem dessa mão de obra, porque, como eu falei, 30% da população não consegue entender e interpretar o seu mundo, é muita coisa para entrar no mercado de trabalho. Isso com certeza faz com que as pessoas tenham essa dificuldade de conseguir um emprego, de se manter no emprego. Os empresários tenham dificuldade de contratar um bom empregado, por exemplo. E é isso como um Brasil, como um país todo, influencia em toda a sua economia, em todo o seu desenvolvimento. Então, cabe a gente colocar como, por que é importante combater? Porque se a gente não combater hoje, nós vamos continuar tendo muitas dificuldades
em termos de desenvolvimento humano, social, econômico e outras coisas que podem ser colocadas aí. Muito bem, como que eu soluciono um tema como este? Claro que vai ter que passar pela escola. Então a escola ela deveria fazer uma reforma e aí vai depender muito do que você colocou no desenvolvimento, né? Então vamos supor, se você colocou no desenvolvimento que o problema da alfabetização é a forma tecnicista que ela é colocada, então colégios em que é 45 alunos por sala e coisas do tipo, você pode sugerir uma reforma em que diminua os números de alunos por sala, ou que se coloque auxiliares para os professores, não somente o professor, que um professor para muita gente não consegue entender a individualidade de cada um, né? Então é uma possibilidade. Outra coisa a gente pode falar sobre oficinas de leitura dentro das escolas. Então promover essa vontade de leitura, né? Que o brasileiro não tem essa vontade de leitura. Então implantar essas oficinas de leitura desde o Fundamental 1, quando a gente está começando a ser alfabetizado, para que a gente possa ter esse contato com a leitura e a interpretação do texto que a gente está lendo, né? Então essas oficinas de leitura podem ser implantadas nas escolas. Como é ensino fundamental, a gente pode colocar a prefeitura como agente, né? Que a prefeitura é responsável pelo ensino básico da população. A gente também pode falar sobre workshops dentro das escolas para que os professores possam entender uma maneira mais imediata de conseguirem ensinar para os alunos essa alfabetização mais crítica, né? E mais consciente, no sentido de promover o pensamento crítico para o aluno, para que ele não aprenda somente o boi bebe baba, né? Que a gente aprende quando é criança. Então, ensinar através de textos. Então, implantar textos e ensino de texto desde quando a gente está sendo alfabetizado, que é uma noção muito importante e que alguns colégios particulares do Brasil fazem de maneira eficiente, mas quando a gente fala de colégio público, isso não é atingido, né? A gente também pode falar sobre a mídia, com a valorização da educação, né, para que as pessoas possam saber que o trabalho ele pode até ser o fim da educação, mas é o fim da educação, depois de você passar por todo o processo, né? Então essa desmitificação do trabalho também pode ser feito e trabalhando bastante essa importância do que é educação, de como que a educação pode mudar a vida do indivíduo. Isso também pode ser colocado na mídia, claro, junto com os agentes do governo, do Estado. Então você pode colocar alguns agentes, como o MEC, como outros ministérios, secretarias ou outras coisas. A família também pode entrar nesse sentido porque a educação é um direito universal, um direito fundamental, e quem é responsável pela educação é a escola e a família. Então a família deve acompanhar o seu filho em seu desenvolvimento no momento de alfabetização, para que ele possa chegar aos 14, 15 anos conseguindo fazer um texto interpretativo, dissertativo ou argumentativo simplesmente, em que ele possa colocar a sua opinião de maneira clara, para que ele não chegue à adolescência fazendo o que muitos adolescentes estão fazendo hoje, só compartilhando ideias prontas, né? Então, o grande problema desse analfabetismo funcional é esse compartilhamento de ideias prontas que podem mudar o rumo de um país, por exemplo. Se você falou sobre o mercado de trabalho, pode falar sobre empresas fazerem parcerias com escolas ou ONGs para dar cursos de aprofundamento, de letramento, de desenvolvimento de matemática, para que seus funcionários possam se desenvolver e conseguir se adaptar a essa nova realidade no mercado, que já está cada vez mais difícil de aceitar pessoas que não são proficientes, tanto na língua quanto na questão da matemática. Então, um texto muito forte, que tem 1 milhão de coisas para você colocar. Tente colocar muita intertextualidade, vale colocar Constituição Federal com o direito da educação, vale citar Paulo Freire, como eu disse. Tem uma frase também do Darcy Ribeiro, um pensamento do Darcy Ribeiro, que ele fala que existe um pacto de mediocridade no Brasil, em que, sobretudo nas escolas públicas, os professores, como ganham muito pouco, fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Então você pode colocar isso. Como que pode, por exemplo, chegar uma pessoa à universidade ainda analfabeta funcional, né? Então a gente pode até colocar essa situação aí. E várias outras situações, colocar a questão do mercado de trabalho, a noção de universalização da escola e outras coisas que eu falei durante esses momentos, tá? Então um texto muito importante e que vale a pena o tempo inteiro você lembrar a forma de mostrar a importância de se combater o analfabetismo funcional. Ou seja, a curto, médio e longo prazo será resolvido o país em várias situações se nós combatermos este mal que perdura na educação brasileira durante muitos anos.